Isso é um crime contra a história do futebol brasileiro. Tá todo mundo de saco cheio de ver a seleção brasileira jogar tão mal. Se não fosse o meu trabalho, eu já ia estar dormindo. Na verdade, podia até pedir pra patroa se agarrar um pouquinho, porque ficar vendo esse jogo da seleção brasileira é um martírio. Primeiro que nós estávamos totalmente afastados da seleção. O que eu espero é que a gente tenha um pouco de paciência, mas nós estamos crescendo. A seleção brasileira entrou em campo pelas eliminatórias e venceu o Chile por 2-1 de virada. O gol salvador que sacramentou a vitória do Brasil foi do Luiz Henrique, aos 89 minutos de partida. Sobre o jogador, vale lembrar o emocionante momento da primeira convocação. Pensando isso há muito tempo já, que quando eu estava vindo bem aqui no Botafogo, eu estava pensando nisso, que queria pelo menos estar na seleção para o meu pai. Ele não conseguiu vir aqui na terra, mas eu sei que sempre quando eu falo assim, eu chego a me emocionar, porque ele sempre queria me ver lá na seleção brasileira, mas eu sei que lá de cima ele tá me vendo, ele tá orgulhoso de mim. Eu vou fazer de tudo para você, por você, porque o senhor sempre me quis me ver um profissional ou na seleção brasileira, mas eu sei que daí de cima o senhor tá me vendo. Eu vou fazer de tudo por você aqui na terra. Eu vou lutar pela nossa família. E aí de cima o senhor vai ver o orgulho do seu filho. Os gols da vitória saíram dos jogadores que atuam no futebol brasileiro. Igor Jesus e Luiz Henrique buscaram os 3 pontos que deixam o Brasil na 4ª colocação das eliminatórias. Logo após a partida, os jogadores falaram o seguinte: Hoje, muito feliz pelo gol. Parabéns também a todo o grupo que se entregou do começo ao fim. Durante a semana nós tínhamos trabalhado muito bem, hoje conseguimos colocar em prática o que nós trabalhamos e feliz pela vitória. Fico feliz de ter essas lendas aí do Botafogo que foi campeão aqui nesse campo aqui. E essa camisa aqui representa muita coisa, representa um sentimento muito grande pra gente, porque sabemos de tudo que está acontecendo, mas a gente quer mudar isso e vamos mudar isso, então estamos começando. Primeiro passo com essa vitória, depois temos em Brasília também outro jogo muito importante. Vamos representar essa camisa aqui com toda a garra, com todo amor. A torcida pode saber que vamos lutar sempre pela camisa do Brasil, porque somos a primeira seleção que tem 5 estrelas no peito, então vamos defender com todo amor, com todo carinho. Muito importante, é sempre muito difícil começar o jogo perdendo no comecinho, né? A gente tomou o gol muito cedo, e aí todo o nosso planejamento assim meio que dá uma desequilibrada, mas foi um momento que a gente se manteve com a mente forte, só pensava na virada, a gente foi trabalhando, construindo o resultado e no final com o gol do Luiz conseguimos. Agora é focar já pro próximo jogo. Foi muito bom ver o empenho de todo mundo, nem todo mundo estava no melhor dia, mas todo mundo estava correndo muito, se dedicando, então foi muito bom. Apesar das péssimas atuações, o técnico Dorival Júnior resolveu se defender e disse que a seleção vai crescer e vai mostrar um bom rendimento. Primeiro que nós estávamos totalmente afastados da seleção, de um modo geral. E não por culpa de um, de outro, de uma situação ou outra, mas o momento do país, o momento da própria seleção, tanto quanto conturbado de um modo geral. O que eu vejo é uma oportunidade da gente se dar as mãos e trazer o torcedor ao nosso lado. Eu me lembro quando eu assumi a seleção, todos falaram, e eu volto a frisar e pela última vez, todos falaram numa renovação, que queriam, que exigiam uma renovação, e de repente, essa renovação sendo feita, você não alcança resultados com a mesma velocidade com que você busca uma renovação. É interessante no nosso país, às vezes a gente quer ter o sucesso antes do trabalho. Isso daí, acredito eu, só no dicionário, porque no dia a dia, na nossa vida, isso daí jamais aconteceu. O que eu espero é que a gente tenha um pouco de paciência. Nós ainda vamos oscilar, não vamos ter jogos maravilhosos, mas nós estamos crescendo. Aos poucos vem acontecendo. Os resultados, talvez nunca foram aquilo que nós desejávamos.
Eu acredito que tudo isso vai acontecer no momento certo. Quem resolveu comentar a partida da seleção foi justamente o Galvão Bueno. O narrador deu aula e mandou um recado para o Dorival Júnior. Chegou a estar em 7º lugar, hein? Quando estava perdendo de 1-0 do Chile. Ela agora fecha o primeiro turno na 4ª posição. Sabe o que significa isso? A verdade absoluta. A seleção brasileira não é boa. Não tem qualidade compatível com a história do futebol brasileiro. O 4º lugar é o lugar do Brasil na América do Sul hoje. A seleção brasileira está atrás, a Copa América mostrou isso, as eliminatórias vem mostrando, está atrás em qualidade e competência, está atrás de Argentina, de Uruguai e de Colômbia. Ah, mas Galvão ganhou, virou o jogo, ganhou lá no Chile, lá é sempre difícil, historicamente sim. Ah, mas os jogadores jogaram com raça, com vontade, jogaram. O Brasil foi melhor que o Chile? Foi. Mas jogou bem a seleção brasileira? Não. Porque hoje ela não tem condições de jogar um grande futebol. Ah, então a culpa do Dorival. Parte. Pedimos para ele renovação, ele fez aí algumas convocações buscando a renovação. Mas nesse jogo ele escalou mal, mexeu mal, demorou para mexer. Mas a culpa então é dele? Não. Vem lá de trás. Desde que terminou a Copa no Catar em 22. Vem lá de cima, na presidência da CBF. O presidente Edinaldo sonhou com a presença do Ancelotti, juraram ter um papel assinado, juraram que iam me mostrar, nunca vi, nunca ninguém me mostrou. E aí partimos para 2 técnicos interinos, o Ramon e depois o Diniz. Isso é um crime contra a história do futebol brasileiro. Aí vem o Dorival, toda a pressão em cima dele. Os jogadores correspondem? A grande maioria não. Mas ele também erra. Escalou um. Eu não consigo entender. Dorival, depois você me explica, gosto tanto de você. O Dorival me parece meio confuso ainda. Faz as substituições mais evidentes. Só foi mudar mesmo quando ele tirou o Abner da lateral esquerdo para botar o Martinelli, porque de resto trocou 6 por meia dúzia. O que mais me impressionou, eu vi a coletiva dele. A expressão do Dorival, a expressão do Marquinhos, dando entrevista lá dele, era muito melhor. Mas o ganhou. Subiu para 4º lugar. Pode até subir mais um pouquinho, porque tem um jogo teoricamente fácil contra o Peru. A expressão do Dorival mostra o atual estado de espírito do técnico brasileiro, consequentemente da seleção do Brasil. Dorival fala em reconquistar o torcedor. Tá fácil não. Eu sinto a torcida decepcionada e, para falar uma palavra mais pesada, tá todo mundo de saco cheio de ver a seleção brasileira jogar tão mal. Dorival, abra o sorriso, pensa, arrisque mais, bote o Brasil, ou pelo menos tente colocar o Brasil para jogar um pouco mais como seleção brasileira. Já o Pilhado ficou indignado com a atuação da seleção brasileira e não poupou ninguém. Não vai ter babação de ovo dessa seleção brasileira que mais uma vez jogou um futebol de bosta. Dessa seleção brasileira que mais uma vez foi uma piada de futebol. Porque aqui, graças a Deus, eu não preciso babar a CBF. Aqui, eu não preciso que assessorzinho de CBF consiga entrevista exclusiva para mim. Eu não preciso conseguir credencial para treininho de seleção brasileira. Até porque ninguém mais quer saber de seleção brasileira. O torcedor, ele tá cagando, se você quer saber, para essa seleção brasileira. Porque é um futebol pior que o outro a cada jogo. E que essa vitóriazinha fajuta contra o penúltimo colocado Chile, aquele Chile que é o pior Chile da história, não sirva de pretexto para te enganar, torcedor.
Não sirva de pretexto para dizer para você, torcedor brasileiro, a seleção brasileira está se recuperando. Torcedor brasileiro, a seleção brasileira venceu, que vai ser esse o argumento de muito baba-ovo que a gente tem por aí. Tá acabando a seleção brasileira. Se a gente não criticar, se a gente não cobrar alguma coisa, a seleção brasileira vai virar essa vergonha que tá. Venceu aos trancos e barrancos de um Chile horroroso, jogando toda hora a bola para trás, sem jogada nenhuma, toda hora recuando pro Ederson, jogando para trás, sem verticalidade. Um Brasil fraco, um Brasil frouxo, que venceu, mas venceu o penúltimo colocado. Se não fosse o meu trabalho, eu já ia estar dormindo há muito tempo. Na verdade, podia até pedir para a patroa, Lívia Weber Asmar, se agarrar um pouquinho, porque ficar vendo esse jogo da seleção brasileira, essa coisa horrível que eu assisti, é um martírio. É, na verdade, uma obrigação, gente. Que coisa chata, que coisa ruim. E não é o primeiro jogo. Dos últimos 12 jogos, esse deve ser o 11º, o 10º, que a seleção brasileira apresenta uma bosta de futebol. E a única coisa que fica de positivo, os jogadores do Botafogo, que estão no futebol brasileiro, que muitos já disseram, quem joga no Brasil não tem que receber chance. Tem que ser os jogadores da Europa. Os que jogam no Brasil decidiram. Decidiu o Igor Jesus, decidiu o Luiz Henrique no último lance ali, um belo lance individual. Por sinal, é a única coisa que a gente tem para falar. Lances individuais de uma seleção ruim, de uma seleção desorganizada, de um técnico que não apresenta evolução e que se preocupa em ir para a coletiva de imprensa para dizer: essa seleção vai para a final da Copa do Mundo. Eu garanto, podem me cobrar. Essa foi mais uma edição do Fute Resenha. Já que ficou até aqui, dá aquela moral e deixa teu like. Comente sobre tudo e veja a super dica do canal. Veja os links na descrição. Fique no canal e veja mais vídeos. Até a próxima.